Fala galerinha do mal, fala galerinha do mal, fala galerinha do mal, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Segunda Popular. E hoje Fala galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio comemorativo que vamos ter aqui hoje, nosso episódio 50. Não acreditei que chegarmos nesse número, pra ser sincero, estou muito impressionado com nós, muito obrigado. E hoje nós vamos tentar fazer uma coisa diferente, porque a gente nunca fez, na verdade, um episódio comemorativo. Então a gente abriu pra vocês fazerem perguntas pelo nosso Instagram. Então a gente vai ler algumas e, enfim, levar isso pra um papo um pouco mais adiante, pra falar um pouco da gente, pra pensar em algumas outras coisas e, enfim, falar os episódios que a gente já fez também, essas coisas. Então, se você curte nosso trampo de alguma forma, hoje é pra gente falar mais da gente, inclusive. Frog, faz 2 anos então, mais ou menos, que a gente lançou o programa? Faz por aí, né? 50 episódios a cada 15 dias, faz isso aí. É tipo uns 2 anos, caralho, passou rápido. Assim, é muito brisa, assim, porque, tipo, o Segunda Popular, né, reiterando a nossa história de quando Segunda Popular, começou num quadro, tipo, de, cola aí na minha live pra gente trocar ideia sobre anime, né? E aí a primeira coisa que a gente falou foi sobre Naruto, e é muito nostálgico, e é sempre bom falar de Naruto, mas a brisa inicial, assim, foi falar de anime. Só que a gente logo se deparou com um problema muito grande, que anime é uma produção extensa. Sei lá, mesmo que a gente vá falar de um anime curto, de uma temporada, são normalmente 10, 12 episódios de 20 minutos. E aí já é tempo pra consumir aquilo, e aí, enfim, tem todo o tempo de preparo, etc. Então, a gente foi avançando pra falar de outras coisas, né? E eu achei um ótimo caminho que foi tomando, assim, porque a gente foi falando de filmes, de séries, e até, eventualmente, a gente já fala até de música. Mas 2 anos aí, e eu sinto que tem coisas que ainda, tipo, tem muita coisa que a gente foi guardando ao longo do tempo pra ainda gravar, né? Então, tem vários filmes brasileiros que a gente ainda quer fazer, vários outros filmes que a gente vai segurando, porque afinal, recentemente saiu um de um tema X, que aí a gente vai segurar pra falar mais pra frente. Só que, mano, nesses 2 anos aí, a gente teve umas interações bem interessantes aí, né? Uma das coisas que eu acho interessante que a gente teve ao longo desse tempo foi a reação aos tópicos que a gente foi abordando ao longo do tempo. Recentemente a gente falou sobre o Batman, e eu lembro de ter visto vários comentários nos cortes de tipo, porra, mano, mas é só Batman, tá ligado? E eu acho isso muito engraçado, porque, tipo, sim, é só Batman, mas é exatamente por isso que a gente tá falando do Batman, tá ligado? É muito doido que, assim, a gente, na verdade, fez um podcast bem tarde, né, diga-se de passagem, assim. Já foi o ano do podcast há muito tempo, né? Ainda mais que a gente não faz um mês da cast, então, assim, as pessoas já sabem o que a gente faz há muito tempo, e os comentários são muito parecidos com, sei lá, os comentários de 15 anos atrás, assim, é muito doido. Então, a gente não foi o primeiro a falar de cultura pop, e a gente também, a gente não é grande, tá ligado? Tem muita gente falando de cultura pop. E é exatamente o tipo de comentário que a galera recebe até hoje, do tipo, pô, mano, vê o filme, ao invés de ficar, tipo, pensando sobre isso, falando sobre isso, é muito doido. Ao mesmo tempo que, tipo, sou muito grato, assim, veio muita gente nesse tempo. A gente acabou de bater mais ou menos 5 mil pessoas quando a gente tá gravando esse episódio, assim, e queremos fazer mais. A gente acabou fazendo programas diferentes e tal. E, acima de tudo, eu acho que esses 2 anos, na verdade, serviu pra gente entender o que a gente queria fazer, aonde a gente quer estar, como a gente quer levar isso pra frente ou não, né? Enfim, acertando o formato. Eu acho que daqui pra frente é uma linha mais da gente se profissionalizar, da gente melhorar nesse sentido, sabe? Acho que o ponto importante que eu queria aproveitar esse episódio pra falar isso, é que eu acho que isso é muito engraçado, porque eu entendo que tem uma galera que fala, pô, aí vocês forçaram a barra. Eu entendo aí. Porque, realmente, às vezes a gente força a barra mesmo, mas esse é o propósito do podcast. Só que eu acho que é muito engraçado, porque às vezes coisas que eu considero mais simples, no sentido de, pô, a gente não tá indo muito fundo. Falar que, por exemplo, o Batman é um bilionário que bate em pobre. Só que eu acho que é o ímpeto de consumo que a galera tem, no sentido de só consumir, e não refletir sobre aquilo que tá consumindo. E isso eu sempre me diverte um pouco quando eu vejo isso na reação da galera, principalmente gente que não acompanha a gente, que não segue a gente, só, tipo, foi impactado, tipo, recebeu um reel, sabe? Tipo, aleatório, assim, um corte. E aí a galera vem xingar a gente. Porque, mano, a gente não tá fazendo, na real, nada demais. A gente só tá literalmente interpretando a parada. Isso é uma coisa que, assim, eu reforço que as pessoas façam isso independente do que a gente tá falando ou não. Reflitam sobre o que vocês estão consumindo, tá ligado? Óbvio que todo mundo tem o direito de só assistir um filme porque sim, isso é uma coisa que a gente fala constantemente, inclusive nos nossos episódios. Mas, pô, é importante refletir sobre o que você tá consumindo, tá ligado? Não deixa de consumir, mas eu vi todos os filmes do Batman que lançaram desde que eu, enfim, nasci. Porque tem filme do Batman desde antes de eu nascer. E eu continuo consumindo as coisas do Batman. Só que, tipo, eu refleti sobre o que o Batman significa. E não é nada demais, não é nada horrível, assim. É importante saber. E até pra criticar. E aí eu sinto que tem uma galera que fica muito ofendida com isso, sabe? Umas coisas que a gente, tipo, a gente sempre soube, mas a gente já acha
gente nunca falou em muitos episódios, né? Porque, enfim, tem a ver com os cortes, inclusive. Os episódios que mais geram raiva, muitas vezes, são coisas que a gente falou muito de boa. Eu acho que poucas vezes a gente tentou irritar e conseguiu propositalmente, inclusive, assim. Porque lá atrás, o primeiro episódio que tem corte, inclusive, é o do Avatar, da lenda de Aang, né? E o Frog fala assim, mano, a Nação do Fogo é o Japão imperialista e tal, né? E todo mundo, assim, a galera falou assim, não, você tá maluco. Eu nunca havia pensado nisso na minha vida. Quem poderia imaginar? E a gente ficou, caralho. Assim como pessoas discordaram, tipo assim, mano, você não leu o quadrinho do Avatar que só foi lançado no Tibete, então você não pode saber. E é maravilhoso, cara. Isso é triste ao mesmo tempo, mas assim, eu e o Frog, a gente chegou no momento de, pô, a gente tem que tentar ler os comentários com o ar da graça, assim, porque senão a gente vai ficar muito puto. Inclusive, esse é um ponto também. A gente ficava putaço, né, com esse tipo de coisa, assim, no começo. E aí é foda. Tipo, a gente se segurava muito e tal, mas aí depois com o tempo a gente ficou tipo, ah, beleza, campeão, vai lá. Porque isso é uma coisa que eu fico feliz, assim, a gente... Muitas pessoas da Soberana acessam áreas muito diferentes, né? E eu sinto que a gente peca um pouco, como esquerda, na verdade, como um todo, em acessar um pouco a cultura pop, né? Inclusive, sim, pessoas muito relevantes da cultura pop são bem reaças, dicas de passagem. Então, eu sinto que a gente chega em pessoas que só gostam de cultura pop, então tendo o primeiro contato com o comunismo, e de vez em nunca tem uma galera que fala assim, quer saber? Não é que você tem razão? Olha que legal isso aqui. Aí eu fico, porra, a gente chega em pessoas meio alheias, assim, sobre política. Acho que isso é a parte mais divertida, assim. Tem uma coisa da cultura pop que todo mundo consome, por isso que ela é pop, né? Que ela é de fácil acesso, de fácil consumo, etc. E eu acho que é por isso que nós quisemos entrar nessa seara, porque é isso. Tipo, tem muito assunto, sempre. Tem muitas figuras de linguagem, tem muita produção cultural ao redor. E o que a gente só quer trazer é um pouco de reflexão sobre. E tem gente que fica muito brava com isso. E eu acho isso muito engraçado. Porque, tipo, por exemplo, nesse episódio do Avatar, nesse corte do Avatar, o que irritou aparentemente muita gente foi que eu falo assim, mano, não tem discussão. A Nação do Fogo é o Japão. E aí pronto, a galera ficou tipo, não, como não tem discussão? Tipo, gente, é óbvio que tem discussão. Só que era uma forma de expressão, sabe? E é que tá, muita gente também trata como se a gente estivesse, tipo, fechando as discussões. Quando na realidade é o contrário, a gente quer abrir discussões. A gente quer, tipo, levantar a bola pra galera cortar. Só que tem gente que fica puto com isso. E tá tudo bem, assim, você não precisa gostar dessa perspectiva. Você tem todo o direito de consumir sua paradinha. Mas a gente quer trazer essa reflexão pra quem se interessa por isso, e tá tudo bem, assim. Mas é que tem também, às vezes, que eu sei, e assim, nós temos plena ciência disso, de que a gente tá forçando a barra. Mas aí é também pra gente se divertir também. Tem episódios que a gente sabe que a gente tá, tipo, mano, causando. E é essa a ideia mesmo. Essa é a ideia, é causar um pouco também pra gente se divertir, pra ter uma dinâmica legal do programa, etc. E é engraçado porque é dessas vezes que a gente mais tá forçando a barra que a galera fica menos puta. A galera fica mais puta quando a gente tá, tipo, falando do Batman, quando a gente tá falando do Avatar, quando a gente tá falando de não sei o quê, do que quando a gente tá forçando a barra e falando, sei lá, de Anaconda. Eu defendo o episódio da Anaconda. Eu não defenderia muito. Eu vou dizer, meu Deus do céu, nosso melhor episódio. Mas eu consigo defender. Inclusive, eu acho que eu nunca perguntei isso pro Frog. Você tem um episódio preferido? Ó, eu gosto muito. Eu vou até olhar os mais antigos pra não falar besteira. Mas o do Adão Negro é muito bom, cara. A gente mandou muito bem no Adão Negro. Primeiro episódio? É o primeiro episódio. O do Homem-Aranha, do Aranhaverso, é muito legal. E também é um dos mais ouvidos, que vale bastante a pena nesse sentido, assim. E eu gosto muito do Judas e o Messias Negro também. Tipo, acho que esses são os meus episódios, eu diria assim, prediletos, de fato, assim. E os seus? Que assim, eu acho que tem os episódios que eu acho que ficaram bons e tem os episódios que eu gostei de gravar. Não necessariamente significa a mesma coisa. Bom ponto. Eu tô confundindo as duas coisas. Eu gastei muita onda boa quando a gente gravou sobre o High School Musical 2, assim. O High School Musical 2 talvez seja um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Mas sendo sincero, que eu acho, falei, mano, a gente mandou bem na hora e a gente fez super rápido, assim. Eu gosto muito do da Barbie. Eu acho que o da Barbie a gente falou umas brisas legais, assim. Eu já escolhi mais de uma vez, assim. E os mais anteriores, assim, tirando do Aranhaverso, eu sinto que a gente tava muito começando ainda. Eu sinto que são programas um pouco mais tímidos, assim. Mas apesar disso, eu tenho um carinho muito grande pelo do Cowboy Bebop também. O Cowboy Bebop eu acho que ele ficou da hora, que é o episódio 11. Porque eu e o Frog a gente gosta muito desde sempre, a gente já falava disso há um tempo. Eu fiquei, pô, foi uma delícia reassistir, assim. Mas é isso, é muito pessoal, não é nem uma questão de qualidade, eu acho. Enfim, vamos entrar nas perguntas, porque eu acho que tem bastante coisa, assim. Tem umas coisas legais pra gente responder. Tem outra que é como a gente se tornou comunista. Eu não sei exatamente como que você virou comunista, assim, na verdade. Porque assim, eu te conheci, você já era. Cara, eu tenho uma história meio longeva, assim, né? Eu comecei a me virar de esquerda no colégio. Tudo começou quando eu comecei a questionar o catolicismo, na real. Minha família é católica e eu nunca botei muita fé, assim, eu nunca... Desculpa o trocadilho. Mas eu nunca acreditei. E aí eu fui começando a me identificar enquanto agnóstico, depois ateu, aí eu comecei a ler sobre ateísmo. E aí a minha linha de ateísmo na época ia muito na linha de não submissão a uma figura divina e não sei o quê.
E aí eu comecei a, tipo, ir numa linha mais anarquista, de não sem mestres e não sei o que, blá blá blá. E comecei a ir atrás de leitura, de questionamento social. E aí eu lembro que na época eu tava no colegial, e aí eu lembro que a minha turma, né, meu ano, foi o primeiro a ter como obrigatoriedade no ensino médio filosofia e sociologia. E aí o professor de sociologia que eu tinha passou os 3 porquinhos, né? Marx, Weber e Durkheim, né, para sociologia. E aí eu li o Manifesto Comunista e achei aquilo o máximo e comecei a ler sobre comunismo, principalmente ainda Marx e Engels e tal, mas fui avançando, fui lendo e indo mais atrás, cada vez mais. Ainda numa época que eu ainda tava entre comunista e anarquista, mas tipo, sei lá, já para 2011, assim, já tinha bastante claro na minha cabeça que eu era comunista. Não entendia as nuances do movimento comunista, tipo marxismo-leninismo e coisas assim, mas eu era comunista. E aí fui evoluindo a leitura pra, tipo, 2014 eu me organizei a primeira vez, né, foi quando eu entrei no PCB. Fiquei uns anos militando organizado, então, tipo, comecei a militar organizadamente em 2014. Então, agora em 2024, faz uns 10 anos que eu milito organizadamente, já tem chão aí. E, cara, foi meio isso, assim, eu, tipo, fui lendo Família Classe Média, Contradições do Trabalho, fui vendo na minha mãe exploração muito, tipo, do trabalho, meu pai desempregado por muito tempo da minha vida também e tal. Então, tipo, foi mesmo nessa linha, assim, não tive nenhum grande episódio, eu fui me tornando comunista, não teve nenhuma grande virada de chave, sabe? Chegou o momento de eu me expor no programa pra não se divertir. Cara, eu não acho que reaça, não, acho que nem é pra tanto, assim, mas eu sempre fui liberal, eu sempre fui muito liberal, assim, gente, os meus primeiros 2 estágios da minha vida, né, foram em startup de educação, pelo menos, ou não sei, talvez seja pior, mas, assim, eu gastei muita onda com startup, assim, eu tenho uma foto que, graças a Deus, eu não sei se tá na internet, espero que não, que é o dia que chegou o Play 4 na primeira startup que eu tava. E eu tenho uma foto abraçada com o Play 4. Eu espero que essa foto não exista na internet. Nossa, foi muito bom aquele dia, eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu era bem liberal. Até os meus 22, talvez, mais ou menos. 22, 23, assim. E aí eu comecei a rediscutir um pouco a vida. Enfim, fiz história, então a gente rediscute algumas coisas de vez em quando. E aí, na verdade, o que me radicalizou foi, o que muita gente fala também, foi a era Bolsonaro. Foi em 2018, assim, que começou o mandato dele. Eu fiquei, caralho, irmão, não vai dar não. A gente tem que resolver essa pica aí de não dar não, mano. Deixar os caras zoar demais. E aí eu comecei a falar sobre isso, mas assim, muito soft, vamos dizer assim, né? Muito tranquilo. E aí, por acaso, eu conheci a Soberana na Twitch. Não existia a Soberana ainda, na verdade, né? Eu conheci as pessoas que vieram a fundar o coletivo comigo, mas a gente começou a conversar com essa galera e a galera era comunista mesmo. Eu falei, porra, mano, que da hora, assim. Aí eu acabei entrando na onda e a gente, depois, uns tempos depois, a gente fundou o coletivo, né? Então, tipo, eu diria que foi o Bolsonaro, mas também foi a Soberana nesse sentido. E aí eu falo da gente, mas também, enfim, do movimento de esquerda, né? Foi mais ou menos a partir de 2021 que eu senti que o movimento de esquerda ficou maior na internet, pelo menos. A gente tinha mais vozes, mais pessoas falando, chegando mais longe. Então, eu meio que acompanhei muito essa onda nesse sentido. Tem um outro aqui que mandaram que eu acho que vale uma discussão também, é por que vocês acham que anime é tão popular hoje, né? Enfim, e como a gente falou, a ideia original é ser amigo pra falar de anime, mas ainda assim é muito mais nichado do que falar de cultura popular, né? Permitiria outros temas. Cara, eu acho que assim, faz tempo que anime é grande em algum sentido, tipo, mas era Dragon Ball, era Cavaleiro do Zodíaco, tipo, eram nomes muito específicos que se destacaram, né? E hoje é maior ainda. Eu acho que tem muito a ver com acesso. Não à toa, tipo, Dragon Ball e Naruto, colocar isso. Bom, Dragon Ball mais ainda, né? Passava na TV aberta, depois Naruto passou na TV aberta. One Piece, por exemplo, se eu não me engano, nunca passou, ou passou pouquíssimo na TV aberta, né? Então por isso que o One Piece e Bleach, por exemplo, acaba sendo menos famoso, né? Nesse sentido de Naruto, pelo menos da galera. E com a internet, acho que isso muda. Enfim, existe o Crunchyroll, né? A Netflix de animes que você pode pagar, mas assim, ficou fácil você ter acesso a esse tipo de anime, ou você ter acesso a fóruns de discussão desse anime, você ter acesso às artes desses animes, né? Então, quando a gente via Naruto era muito baixo isso ainda, mas pô, pessoas que nunca viram Naruto sabem do Rock Lee contra o Gaara ao som do Linkin Park, tá ligado? E aí, uma coisa pra frente, inclusive, tipo, os meus alunos, isso a gente não pegou tanto, os meus alunos escutam rap de anime. Tipo assim, pessoas normais, pessoas que não necessariamente gostam de anime, eles adoram falar de rap de anime que passa no YouTube. Eu não faço ideia do que eles estão falando, eu acho que é 7 minutos, mas eu não tenho certeza, assim. Então, primeiro isso não é mais acessível, e agora a gente tem youtuber fazendo, a gente tem as novas gerações, tipo, o anime chegou no rap, o anime chegou no live action, inclusive, o anime chegou em pessoas muito mais distantes, assim. Eu concordo, eu acho que tem um pouco de disponibilidade, assim, né? Tipo, o advento da internet facilitou muito a gente ver animes aleatórios, mas eu acho que também tem um pouco de facilidade de produção. Nos anos 90, anos 80, fazer um desenho era muito mais trabalhoso do que é hoje, digamos assim, em termos de produção, em termos de quantidade de estúdios que produziam, em quantidade de investimento, e eu acho que, né, aquela história que uma coisa foi retroalimentando a outra, então, tipo, animes impactantes, como Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, ganharam muita notoriedade, ganharam muito espaço, e isso foi gerando cada vez mais investimento, e, enfim, eu acho que
a facilidade de acesso também, as pessoas poderem consumir mais facilmente na internet, principalmente de forma pirata, popularizou muito o anime. E aí, com o advento dos streamings, também facilitou mais ainda, né? Porque, tipo, vamos ser honestos, assim, até o advento da internet, ninguém pagava TV a cabo para ver anime. Isso não existia. E aí, no máximo, assim, era desenho, mas não era anime, era desenho, então era tipo Nickelodeon, Cartoon Network, essas coisas. Mas anime em si, eu acho que foi se popularizando por causa de facilidade de acesso, e também os estúdios foram crescendo, a nossa geração que cresceu gostando vai começando a trabalhar também com isso, vai produzindo mais histórias, vão tendo mangás novos, as novas gerações já estão inseridas numa dinâmica diferente da nossa de consumo, desses animes, etc. Então eu acho que uma coisa foi retroalimentando a outra. E eu acho que é a expansão também do anime, porque antes, quando a gente tinha anime, antigamente era só shonen. Era só lutinha, poderzinho, pelo menos assim, de mainstream mesmo, assim, de tipo, realmente popular. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem muito anime mainstream que não é de lutinha, tem muito anime famoso que é tipo Slice of Life, que eles chamam, né, que é só da vida normal, é de romance, é de comédia, seja o que for. E isso, assim, a nível mainstream mesmo, de grandes plataformas de streaming terem, de serem super famosos, etc. Então, tipo, tem mais além da lutinha a ser consumida. Então, eu acho que isso também ajuda muito a popularizar. E eu acho que também mais temas sendo abordados, né? Não é só mais, tipo, um ninja lutando, não é só mais, tipo, um pirata que estica. Tem outras formas, tem outros temas, tem outras questões sendo abordadas que eu acho que também tem mais apelo. E, para terminar também, tem a questão de, tipo, a nossa geração, que tá por volta dos 30 anos, consome anime desde os, 8. As novas gerações vão se inserindo cada vez mais cedo. Então, a gente tem mais e mais pessoas cada vez mais consumindo anime também, porque, tipo, a gente cresceu assistindo, a gente não deixa de assistir. As novas gerações veem esses animes novos, aí vão consumir os antigos e assim vai. Então, eu acho que tem esses dois fatores, mas esses vários fatores, na real. Então, eu diria que é por isso, assim. Eu acho que aí também são formas, e é uma coisa que eu gosto de falar. Papel aceita mais coisa, né? Computador aceita mais coisa. Então, é muito mais fácil você produzir uma história, tipo, mágica, super poderosa, com várias complexidades, etc., com animação, com desenho, do que você fazer um live action. Uma produção de live action que necessita, tipo, de muitos efeitos especiais, ela vai ficando muito custosa. E aí vira mega produção. Enquanto um anime de poderzinho, ele pode ser de bem menos orçamento e ser, tipo, entre aspas, maravilhoso nesse aspecto, assim. Então, eu acho que também isso permite também a imaginação ir um pouco mais longe, no sentido de produção mesmo, de histórias, de mundos. E eu acho isso muito massa, eu acho que isso também permite uma popularização bem grande, assim. Fala galera, aqui é o Nate, editor do Segunda Popular. Eu tenho um podcast também de animes chamado Kanshou, então assim, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade pra comentar sobre esse assunto, que eles mencionaram um dos dois fatores que eu considero importantes pra democratização e consolidação dos animes na cultura popular, que além da pirataria, é a dublagem. O anime passava dublado, tanto em canais pagos quanto em canal aberto. Hoje em dia, né, quem é da minha geração, ou seja, quando eu era criança uns 20 anos atrás, eu tenho 28, então mais ou menos nessa faixa, assim, cresceu muito acostumado em ver, como eles disseram, One Piece, Dragon Ball, Samurai X, Naruto, Inuyasha, etc. Tudo isso dublado, que tinha disponível dublado. Então quem viu anime no Locomotion, no Jetix, no Fox Kids, Cartoon Network, cresceu vendo anime dublado. E isso, assim, não só democratizou, porque é facilidade de entender a língua, etc., mas criou um laço, né? Um laço cultural, porque você tá vendo uma coisa que é muito diferente, que é muito atraente para um jovem, mas tá na sua língua. Eu acho que isso pesa bastante. Porque hoje em dia, pelo menos eu vejo assim, que a galera tem um respeito enorme pela dublagem brasileira. A dublagem brasileira, ela é de altíssimo nível, né? Existem eventos dedicados aos profissionais da dublagem. Então, dá pra dizer que tem essa consolidação desse mercado, digamos, né? Pra mim, pelo menos, anime dublado tem vezes que eu faço questão de ver, de fato. Por exemplo, Death Note. Eu consumi Death Note, óbvio que muito tempo atrás, né? E aí eu fui rever ele recentemente, nos últimos anos, pra gravar um episódio do meu podcast. E eu fiz questão de ver o Death Note dublado, porque a dublagem é icônica. Ela é maravilhosa. E então, quem cresceu tendo essa facilidade de compreensão e acesso ao conteúdo, hoje em dia tem um apreço muito grande já pelo laço afetivo que a dublagem trouxe com os animes. Porque assim, quem cresceu nessa época que eu cresci, essencialmente tava vendo o anime ou o filme da Disney dublado, sabe? E muitas vezes ocorre dubladores participarem das duas coisas, então assim, faz muito sentido a gente ter um laço afetivo muito forte com o anime hoje em dia, porque, enfim, foi um produto da nossa relação com a nossa própria língua.
Tem uma que eu queria falar, Frog. Se tem algum episódio que a gente já gravou, a gente queria muito gravar e gravou e não lançou ainda. Só que eu já falei que, tipo, mano, o episódio do Scooby-Doo é incrível. O episódio do Scooby-Doo 2 é o melhor episódio que eu já gravei na história da Segunda Popular. E ele vai sair ainda, no momento dessa gravação, a gente lança talvez na semana seguinte. Mas os que a gente tem... Não lembro se você ficou muito hypado com algum que a gente gravou, Frog. Cara, tem o que tá saindo hoje, que saiu no dia da gravação desse episódio, que é o The Office. Eu tava querendo muito gravar há muito tempo. Eu gosto muito de The Office. E eu tava bem animado pra eventualmente a gente fazer um episódio desse. Eu tava bem hypado pra fazer um episódio desse. Então, tipo, pra mim foi uma realização, assim, fazer. Mas... eu não lembro se teve um que a gente... eu acho que nunca rolou da gente gravar um e não lançar, tipo, descartar totalmente o episódio. Eu acho que teve alguns que a gente adiou, ou teve outros que a gente puxou pra lançar mais cedo, por causa de alguma conjuntura. Mas nunca teve nenhum que a gente gravou e falou assim, não, vamos descartar completamente isso. Mas eu não acho impossível isso acontecer, sabe? Tipo, eu acho que isso pode acontecer no futuro, mas até hoje, pelo menos, não rolou. É, porque até alguns a gente gravou, tipo, um pouco fora do timing que a gente queria, né? Era pra lançar em outro momento. E aí a gente, tipo... enfim, lançamos de qualquer jeito, assim, porque pra gente é um pouco penoso gravar episódio de vez em quando, então, tipo, a gente quer garantir isso de todo sentido, né? E, acho que uma pergunta que a gente pode fazer pra encerrar, ou pelo menos falar mais sobre, se tem alguma coisa que a gente pode falar pra ano que vem, o que a gente quer fazer mais pra frente, inclusive, se a gente quer fazer outros tipos de coisa, outros tipos de episódios. Bom, é foda porque vira meio que promessa, né? E aí, enfim, se a gente não fazer, vão culpar a gente, se a gente fazer, vão dizer que a gente não fez mais que a nossa obrigação. Então, é foda. Mas uma coisa que a gente já faz, e a gente fez pouco, eu gostaria de resolver mais, assim, é em evento, por exemplo, isso é uma coisa que a gente queria fazer mais vezes, só que não ir, tipo, pra o vídeo que a gente tem, se a gente foi na AnimaBC e a gente só tá lá por acaso, né? A gente gostaria de participar mais, talvez ter um contato com o evento, trocar ideia mais com as pessoas, ou fazer algo relevante ali dentro, assim. Acho que é o que eu gostaria de fazer nos próximos anos, assim. Eu gostaria de, tipo, ir mais presencialmente, assim, em eventos e poder, tipo, fazer mais disso, mas o que eu acho que, tipo, uma coisa que eu gostaria mais mesmo, assim, é a gente conseguir disponibilizar mais episódios, assim, com mais frequência, mas, tipo, é isso, é a realidade que a gente tem de trampo, de possibilidades, de gravação, de edição, etc. Isso é uma coisa que eu falei quando a gente foi lá no Dub. Mas é isso, eu gostaria muito que a gente pudesse lançar semanalmente episódio. Hoje, atualmente, não é a nossa realidade, tanto na possibilidade de gravação, na possibilidade de material das coisas, mas eu sinto que a gente tem conseguido, assim, fazer uma boa dinâmica de lançamento quinzenal, mas eu acho que é aquela vontade, assim, sempre tem muita coisa pra falar, sempre tem muita coisa nova aparecendo, sempre tem muito tema, então eu gostaria, pelo menos, eu acho que esse é o ponto que eu mais sinto, assim, por não termos liberação integral, tipo, o podcast não sustentar a gente, então a gente não pode se dedicar integralmente ao podcast, mas quem sabe no futuro, assim, a gente consegue lançar mais episódios, lançar com uma diversidade maior de temas, de produções, eventualmente falar mais de música. Eu sinto que a gente poderia falar mais de música, a gente fala pouco, mas eu também tem limitações objetivas porque ser muito amplo, etc. E, enfim, mas acho que é isso, assim, eu sinto que, em geral, me sinto bastante contemplado pelas nossas discussões, etc, porque é aquilo que a gente falou também aqui, né? A gente quer abrir discussões, a gente não quer encerrar discussões, então eu gosto muito de ficar jogando bola, assim, né, pra cima e ver como a galera responde, porque eu acho que isso é o mais divertido, e principalmente quando a gente tem respostas de tipo, caralho, nunca tinha pensado nisso, eu acho mó brisa, assim, eu acho mó da hora, e trazer essas novas reflexões para as pessoas é muito divertido, assim. Então eu acho da hora e fico feliz. E eu particularmente, assim, só para encerrar também, eu particularmente fico muito feliz de produzir o Segundo Popular, porque para mim é uma união muito legal de satisfação de poder falar de coisas que eu gosto, né? Então, poder falar de séries, de animes, etc. Trazer reflexões que eu tenho sobre as coisas que eu consumo. E eu acho que é objetivamente divertido. Eu me divirto muito com o Terça, nessa dinâmica que a gente tem aqui, enfim, dessas produções, muitas vezes de falar de coisas, tipo, essas forçações de barra que a gente faz mesmo também. Mas eu me divirto muito fazendo esse programa, então, além de tudo, é muito legal. Então, por isso que eu gosto também de estar dando certo, assim, o que a gente tá fazendo, e tá no episódio 50, porque, além de tudo, é divertido, tá ligado? Então, é uma satisfação muito grande também, tá podendo fazer isso aqui. Eu acho que pra encerrar, pra falar um pedacinho disso também, eu gostaria que a gente conseguisse sustentar o programa, porque, enfim, e a gente vai atrás disso, a gente tem debatido sobre formas de, tipo, entrar dinheiro pelo que a gente faz, pela questão do tempo mesmo, assim, tipo, se a gente pudesse, de alguma forma, talvez se sustentar um dia, mas assim, se o programa se pagasse, se a gente não gastasse dinheiro, porque nós não gastamos dinheiro pra produzir, né? A gente poderia, por exemplo, se dedicar a trampos maiores, falar de animes maiores, por exemplo, que é uma coisa que é difícil, falar de videogame, principalmente, eu curto muito falar de videogame com o Frog, e, tipo, não dá pra gente parar pra jogar Red Dead Redemption 2, pra gente ver o que nós vamos achar, pra ir a gente fazer um programa, mas é uma coisa que merecia um episódio, né? A gente poder falar com outras pessoas. E também num sentido de que se isso aqui fosse, e será um dia, né, se tornar viável, eu e o Frog a gente gasta a onda de, tipo, pô, mano, a gente consegue juntar um bagulho que a gente é bom e um bagulho que a gente gosta, tá ligado? Então a gente acredita no rolê, a gente
gente vai fazendo sobre isso. Ao tempo que, mano, a gente já faz isso aqui de graça há 50 episódios, então poder sustentar isso de alguma forma pra profissionalizar o nosso processo, né, seria legal. Até pra ter outras coisas, assim, uma coisa que o Frog a gente debate de vez em quando, assim, tipo, pô, a gente podia ter episódios menores, de 10 ou 15 minutos só dando uma dica de um anime, ou só falando sobre alguma coisa que a gente não vai abordar tão fundo, enfim. E um dia, quem sabe, a gente vai ter o nosso próprio board game, seria do caralho também, mas enfim, eu boto fé que um dia vai dar tudo certo. Oh, ia ser muito da hora um board game da Soberana. Eu venderia essa ideia bem. Mas enfim, pra fechar, então, muito obrigado pra você que tá aqui. Se você chegou agora, você tá aqui há tempo, assim, eu quero deixar clara a última coisa pro final, que a gente um dia gostaria de ter um espaço pra gravar, pro Nate vir gravar com a gente. O Nate merece um episódio inteiro com a gente. O Nate é o nosso editor, pra quem não sabe. Nate, se você não quiser se expor, você corta essa parte. Mas, então, assim, o Segunda Popular sempre é uma brisa nós três fazendo juntos, e muito do que vocês veem de corte é o Nate que faz, inclusive. Então, é parte do humor e do gênero que as pessoas gostam no nosso Instagram, tem muito a ver com a brisa dele, principalmente. E que a gente consiga, tipo, a gente já se viu pessoalmente, porque todo mundo é de São Paulo, mas que a gente consiga gravar junto um dia, fazer uma coisa física, assim, que ia ser do caralho, assim. E que a gente consiga trazer mais pessoas, né? Que a gente consiga ter uma equipe maior um dia, gravar em lugares diferentes, um pouco de tudo, assim. Então, assim, para além de tudo, queria agradecer a todo mundo que ouve, que engaja com a gente em todas as plataformas, seja no Insta, seja no próprio Spotify, etc. Porque é muita satisfação, assim, ver que tem gente curtindo nosso trampo, curtindo a nossa loucura, nossas viagens, e agradecer, tipo, o trabalho invisível também das pessoas que ajudam a gente, né? Porque é isso, o Terça falou do Nate, que é uma pessoa que, por não estar no microfone, por não estar com a cara aqui, muitas vezes parece ser deixado de lado, assim, mas agradecer também o trampo do Nate, como o Terça falou, boa parte do que tem feito mais sucesso com os nossos cortes é trampo dele, né? E toda a edição do podcast em si. E, enfim, de todos os camaradas que ajudam a gente a divulgar, e todo mundo que divulga também o Segunda Popular, acho que é muito divertido pra gente, é muito satisfatório ver que tem gente que curte e bota fé no nosso trampo. Então, é isso, agradecer a todo mundo, e espero que esses sejam os primeiros 50 episódios de, tipo, muitas centenas que estejam por vir. Porque, como eu falei, sempre tem coisa pra falar, sempre tem série nova, sempre tem anime novo, sempre tem coisa nova pra falar. E é, no mínimo, divertido forçar a barra em algumas coisas e trazer reflexões sobre. Então, só queria também agradecer a todo mundo aí. E é isso. Valeu por terem ouvido essa edição especial aí. Tamo junto. Este podcast foi editado por Nate Clayman.